Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos, mas graças a Deus, até hoje nenhum episódio treta, só diálogos. Deus é bom. E estou muito feliz pelo episódio de hoje, um assunto que amo e vejo uma urgência muito grande, né? A matriz do nosso bate-papo hoje vai ser a questão da prosperidade e da simplicidade. Como o cristão pode crescer e se manter com o caráter e a postura de Jesus. O que Jesus faria, né? Se tivesse no nosso lugar e tivesse dinheiro a ser gerido. E o dinheiro não é problema, né? Porque Judas, segundo o Evangelho, era o tipo do tesoureiro ou gestor de Jesus. E você não tendo nada, contrata um gestor. Então, se Jesus tem R$10, por que Judas precisa gerir recurso? E ainda diz que ele era ladrão. Como que você pode gerir recurso, roubar de R$10 sem ser percebido como ladrão? Então, se podia ser ladrão, é porque tinha recurso relevante a ser gerido. Porque onde há cura e onde há trabalho, há resultado, né? Então, no ministério, quanto mais a gente produz e transforma pessoas, as pessoas são gratas, viabilizando financeiramente o ministério. E quando a gente empreende, né? A melhor cor da roupa para prosperar é o uniforme de trabalho. Gostei dessa. Então acredito que vai ser um papo muito frutífero, porque a gente tem dois extremos: teologia da prosperidade, teologia da pobreza. E os dois não são do reino, mas existe a possibilidade de prosperar e se manter, que é o fator jovem rico, discípulo rico de Arimateia. Qual a diferença entre os dois? É o que a gente talvez possa discutir aqui, trazer clareza sobre o tema. Então, estou feliz pelos meus convidados, que eles se apresentem. Você começa. Eu sou José Júnior, sou empresário, segmento farmacêutico e energia solar. Amo ação social, amo servir as pessoas e creio que Jesus nos dá dinheiro com um propósito. Glória a Deus. Só com um propósito. Estou aqui por um propósito hoje. Eu creio, depois que nós falamos, eu entendi por que eu estou aqui. E é isso. Amo pessoas, amo servir, amo projeto social e amei o que eu vi aqui hoje. Parabéns, Amém. Anderson. Amém. Glória a Deus. Eu sou Tarcísio, sou casado, tenho 2 filhos, sou pastor em Lusiânia, uma comunidade maravilhosa, e sou empreendedor também, né? E também muito feliz com tudo que eu vi aqui. E assim, é incrível se todo mundo tivesse essa visão. Se todos tivessem essa visão de ser a igreja da segunda-feira, transformar na segunda-feira, né? Que não adianta cair na unção e levantar do mesmo jeito. Tem gente que cai na unção e levanta do mesmo jeito, cara. Eu fui impactado com tudo aquilo que eu vi aqui hoje, com amor, com cuidado e com aquele depoimento sobre o autismo, né? Mexeu comigo. Quase chorei ali com o Anderson ali fora. E observa, sou casado, 2 filhas, tá? Senão minha esposa briga comigo depois. As filhas pequenas ou já moças? Pequenas, 4 e 2 anos. Oh, que lindo, cara. Essa é a minha vida. Aí eu vou orar por você, pra você ter um varão, você ora por mim pra eu ter uma varoa. Pois é. Que lá em pai casa, de menina, 4 meninos. Você Eu tenho uma menina, pois é. Rebeca de 13 e Pedro de 6. Pois é. Assim, você vai falando e eu vou lembrando disso, né? Por isso que nos nossos bastidores eu fui falando que, como pastor, né? Eu gosto de aplicar tudo que eu levantei em nome dele. Então, todo o dinheiro que eu, como pastor, posso produzir em nome de Jesus, eu tenho que usar, né, na glória do nome dele. Então, o Espírito Santo tratou algo comigo. Hoje, a gente cuida, além do projeto, né, a Casa John John, que é o projeto para autistas, a gente cuida de maneira bimestral de 3 centros de ensino especial. Escola pública, só dedicada a autistas e outras questões de PCD ou PNE, né? E o Espírito Santo, desde o Natal, foi nossa primeira atuação. O Espírito Santo disse: não saia de casa se não vai fazer por essas crianças o que você faria pelos seus próprios filhos. Fique em casa. E nem começa no Natal, eu acho que começa quando nasce tudo. Há 6 anos atrás que nasce o Motirô, onde a gente almoçou ali. Nasceu no sol nascente. E quando eu recebi a lista, na época, de 21 crianças, se não me falha a memória, eu estava pregando em Ponta Grossa, Paraná, chorando, a lista tão básica. A criança
precisa de uma cesta básica porque desmaiou em sala de aula porque estava 3 dias sem comer e o SAMU foi resgatá-la. Criança tal precisa de uma mochila porque leva o material numa sacola plástica de supermercado. Criança tal precisa de tênis porque vai para a escola descalço. Eu falando, meu Deus. Santo Agostinho tem uma frase que diz que o supérfluo do rico é a riqueza do pobre. Em que aspecto? Que a gente tem que se sentir culpado ao prosperar? Não. Mas não seja banal. Eu fiz uma reflexão semana passada. O tanque de gasolina está meio salário mínimo. É igual você falar bem assim, coma tudo, menino, tem criança passando fome na África. Não, se eu comer ou não comer, não muda o fato. Então não se trata de se culpar. Se trata primeiro de agradecer, Senhor, obrigado. Metade do meu tanque. Dirijo uma Ranger, diesel, metade do meu tanque. O meu tanque é metade do salário mínimo. Então, quase toda vez eu choro. Passar o cartão, tô quebrantado. E digo, Senhor, obrigado. Não me deixe ser um ser humano banal. Não me deixe ser um pastor banal. Pastor ostentador. Obrigado por esse privilégio. E me vulnerabilize cada vez mais para eu sentir a dor do meu irmão. Amparar alguém, cuidar de alguém. Não, porque tem um pai de família na igreja que eu pastoreio que mantém a família dele com um salário mínimo. E eu estou dizendo que o meu tanque é metade do mês dele. Então, eu não vou mudar o mundo se eu deixar de encher o tanque. Se eu não encher meu tanque, eu paro de produzir e viver. Não se trata disso. Mas se trata de que agradeça, continue crescendo, prosperando e servindo pessoas, porque é a única utilidade da coisa. Deixa eu concluir com esse exemplo que eu dei desde o Natal. Aí eu fui ajudar, acho que 30 famílias nessa escola de centro de ensino especial, a maioria autista. Natal, família nada para comer. Tá. Falei com a igreja me serviu, arrumou as cestas básicas bem montadas, mas eu falei, eu passei fome até aos 18, cesta básica é muito bom. Mas, botaram até um biscoitinho recheado, falei, sem refri. Aí eu pregando no culto domingo, Espírito Santo, só sai de casa se vai fazer por eles o que faz pelos filhos. Tá bom. Fui no açougue, onde eu compro as carnes lá para casa, e eu disse, eu quero 30 frangos, limpos, cortadinhos, um frango em cada saquinho, e eu quero 1 quilo de carne, para bife daquela carne que você faz lá para casa. Cortadinho, batidinho, saquinho por saquinho. Tá bom, pastor, segunda, 10 da manhã, passa aqui e pega. E eu pregando e desesperado, dizendo, meu Deus, tá bom, né? Uma cesta, carne. Não. Vou fazer mais. Acabou o culto, peguei o carro e fui pro atacadão. Cheguei lá, peguei 2 leites para cada cesta, um refrigerante, peguei um panetone para cada cesta e um chocotone para cada professor. Como eu disse a vocês, os professores tudo esquerdista, feminista, radical, aí chega um machão, né? O líder do machonaria, pastor, igreja, meu Deus, que mistura doida, né? Aí na segunda-feira peguei tudo, peguei minha esposa, peguei o meu 01, meu filho mais velho, de 14 anos, e a gente foi na escola. Primeiro, parabenizamos e presenteamos os professores, obrigado pelo serviço prestado. E fui separando, cesta, frango, carne, refrigerante, leite. E a professora falou, tem que escolher entre o frango e a carne? Não, cada família tem o frango e a carne. Aí eu não gosto, né? Nessas horas eu prefiro... Não, olha, o pastor Anderson e tal. Aí eu tive que fazer a oração. Aí as famílias foram pegando. E a história que mais me toca foi de um autista de 25 anos, mais ou menos, já adulto. E a mãezinha dele, uma senhorinha, beirando os 70 anos. Ela pegou a cesta, o panetone, e ele pegou as carnes. Quando ele pegou as carnes, né, a estereotipia do autista, quando ele está feliz ou ele está nervoso pelo... É porque ele é sensível a todo o ambiente. Então, ele é multissensorial. Então, como tem muita informação e ele não consegue processar ao mesmo tempo, ele entra numa estereotipia para tentar se equalizar, se acalmar aqueles estímulos, né? E ele todo estimulado, com a carne e o frango na mão, aí disse para a mãe dele, mãe, ô mãe, e eu do lado, oi meu filho,
Quanto tempo, né, mãe, que a gente não come carne, mãe. Nossa. Assim, e indo pra parada de ônibus, eu lembrando, na hora que eu ouvi esse rapaz, o Espírito Santo me deu a sensação do cheiro do pão e do leite no Nordeste que o exército dava para minha mãe. A gente morou em assentamento, 6 da manhã o exército chegava, aí dava os pães e dava um litro de leite. Na hora que eu ouvi esse menino, veio assim aquela déjà vu, sabe? Meu Deus, hoje eu sou o pastor Anderson Silva. Daqui a alguns meses tem que pegar um avião para pregar ali na Europa. Por isso, para mim, o agradecimento mínimo continua fazendo com que o rei e o reino honre o macro. Olha, porque tu não esquece do mínimo, eu vou continuar te dando o macro. Então a gente tem 2 extremos. Pessoas que se empobrecem cada vez mais e pessoas que se empobrecem cada vez mais porque enriquecem cada vez mais. E não consegue ver propósito. O irmão humilde diz, eu não quero crescer, não consigo crescer, ou eu não posso crescer, senão vou me orgulhar. E o cara que já está lá, que é pobre, tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, essa convocação que o Espírito Santo me deu, só ame, só vá, se vai amar os seus filhos. Desde essa experiência que eu dei, do sol nascente lá, onde nasceu o Motirô, eu cheguei na igreja e disse, olha, se a gente não for dar 3 itens para cada necessidade, na qualidade dos nossos filhos, que a gente não faça. E fiquei muito feliz, porque deram na qualidade que os filhos usavam, né? Mochila Nike, tênis Nike. Mas o testemunho mais impactante foi que o garoto, com tênis Nike, mochila Nike que a gente deu, deixou lá, agarrou a cesta e saiu correndo. Ei, seu tênis, sua mochila, depois eu volto e pego. Minha avó tá 6 dias sem comer. Aí assim, ó, eu tava falando ali, parte, hoje acho que minoritária da igreja, que não gosta do meu jeito de abordar as coisas, e parte dos pastores também, cuidado com o pastor Anderson. As pessoas perguntam, tá em pecado? Crê na Bíblia? Tá com testemunho correto? Qual que é o medo desse homem? Então só quando as pessoas vêm ver a olho nu, como vocês viram, que entendem o motivo da indignação. Como não está indignado? Do tipo, a cidade da justiça, que é a igreja do Senhor, às vezes injustas. Um culto para si mesmo, a cidade perecendo e a gente dizendo que é o povo mais avivado da terra se a gente não consegue botar a cabeça na janela e olhar a condição do vizinho. Aí eu olho para nós, como pastores, particularmente, eu digo, como? Como você chama uma vida banal de crescimento e a sua cidade precisando de você? Você é o melhor homem da cidade, não porque você é grande, mas porque você é servo. Você é a pessoa inevitável, você é um homem mais justo, mais crucificado, mais disponível, mais servo da sua cidade, pastor. Por que você está se omitindo? Jesus tem outra bala para usar, a não ser você? Jesus tem outra mão a usar que não seja a sua? Jesus tem outro corpo que não seja o seu para se expressar nesse mundo? E, cara, não tem. Porque, por exemplo, sou um cara, não sei se é um dom de Deus ou o TDAH, sabe? O raciocínio é cartesiano. 1 mais 1 igual a 2, não faz curva. Pastor não é herói? Igreja não é lugar de vida? Por que a gente não está mudando os índices da nossa cidade? Por que violência não muda? Porque nem a gente está mudando. Porque as casas cristãs, um alto índice de divórcio na pandemia. Por quê? Por quê? Sabe? E tudo isso tem a ver com o que a gente vai tratar hoje, que é a questão de prosperidade, simplicidade. Sim. Crescer e se manter, crescer e frutificar. E por que nós crescemos? E me perdoe, às vezes é um desabafo essas introduções, sabe? Para a gente tentar sacudir, trazer conscientização para o povo de Deus. E a introdução que eu faço do meu conceito de prosperidade é Mateus capítulo 25 inteiro e o final do capítulo 24. Capítulo 25 de Mateus vai falar da parábola das 10 virgens, parábola dos talentos e o juízo final de ovelhas e bodes. No juízo final, bodes e ovelhas são separadas a partir da prática da justiça. Estive nu, faminto,
prisioneiro. Vocês cuidaram de mim. Vocês não. Quando foi? A bondade da ovelha, que foi para a direita, e a maldade do bode, que foi para a esquerda, eram subjetivas. Eles não percebiam que praticavam o bem ou o mal. A ovelha de Cristo pode entrar em uma prática tão profunda de cristocentrismo que ela não tem mais contabilidade. Eu me tornei o que eu estou fazendo. O amor se tornou hábito. O amor se tornou DNA. A misericórdia, a compaixão faz parte de mim. O oposto também é verdadeiro. A omissão, o desprezo, a alienação, o querer só para si, se tornou DNA. Quando foi? Eu não vi Jesus preso. Eu não vi Jesus faminto. Quando foi? E Jesus deixa claro, quando você fez e quando você deixou de fazer é um dos pequeninos. Parábola dos talentos. E vocês já devem ter ouvido esse estudo. Ensinaram para nós que o talento do texto era habilidade, mas o talento do texto é dinheiro. O final da parábola deixa claro, se você falou para o servo que enterrou um talento, sabia que eu sou o Senhor severo, que colho onde eu não planto, porque não deu meu dinheiro aos banqueiros. Ou seja, Jesus quer lucro. E qual é o lucro de Jesus? Vidas. Então, um talento, hoje, era equivalente, para essa época, a 33 a 35 quilos de um metal precioso. Mas eu gosto de colocar em ouro. Eu acho que o quilo de ouro hoje no Brasil, 300 e poucos mil. Foi a última vez que eu vi. 360 mil o quilo do ouro. Multiplica agora por 35. Então, um talento equivaleria hoje a mais de 7 milhões. 2 talentos a mais de 10, 5 talentos a mais de 40, eu acho. Mas eu não recebi nem 10 reais do Senhor Jesus. Não raciocine assim. O que eu posso raciocinar? Se eu viver até os 90, é como se Jesus estivesse dizendo, o tempo que eu te dei, com a sociedade que eu quero propor contigo, somos sócios em salvação e em vida, convertido financeiramente, equivaleria a isso. Pelos anos da sua vida, nós juntos produziríamos 1 milhão de salvação em vidas. E quanto cada pessoa convertida vale em sua produção? Do tipo assim, ó, no meio de 1 milhão de convertido, através do sua Rinode Gospel, tem um Neymar. Do tipo assim, ó, você já extrapolou a cota dos talentos. Você já bateu a meta. Com 1. Você já extrapolou todos os milhões que vão ser requeridos do texto. Agora converte 1 milhão de pessoas convertidas em suas representatividades, individuais, ministeriais e financeiras. E a primeira parábola é das 10 virgens, paixão e atenção. Eu não preciso agir quando o problema chega. Eu posso ser um servo producente, frutífero, antes que o problema aconteça. Então hoje a igreja ensina a gente a fazer votos financeiros porque o nome está no Serasa. Mas por que não ensina a gente? Eu pergunto para as pessoas assim, ó, você não está pronto para prosperar. As pessoas dizem, por que não? Porque hoje, se o Senhor te desse 1 milhão, você não daria dízimo. E se desse, o pastor que receberia se tornaria teu escravo, porque tu iria impor a quebra da agenda dele em teu benefício. Você não conseguiria dar 100 mil de dízimo livre, em amor, gratidão e entendimento, sem querer escravizar o pastor que recebe. Então você não está pronto. Primeiro, você não daria. Segundo, se você desse, você daria com extrema arrogância de escravizar quem recebe. E para eu terminar minha tese de prosperidade, o final de Mateus 24 diz que o servo bom e fiel é aquele que o Senhor encarrega de gerir os servos da casa e os alimentos ao tempo devido. Quando esse Senhor voltar, esse servo fiel está gerindo o recurso e alimentando os irmãos? Então, o único objetivo, Lucas 12. Olha, tem um homem que é rico para consigo, mas não é rico para com Deus, que no dia do lucro não pergunta a utilidade da prosperidade. Ele quer quebrar
o galpão dele e construir um galpão maior para estocar mais. Louco! Se te pedirem a tua alma essa noite, para quem ficará? Ou seja, toda prosperidade, ela tem que ter um objetivo. Senão ela vai ganhar vida própria. E quando ela se tornar mamon, ninguém na Bíblia, nem o diabo, nem o pecado são senhores. Na Bíblia só há 2 senhores, Jesus e o dinheiro. Quando essa prosperidade sem propósito virar uma persona, virar mamon, aí segura que é um abismo puxando outro abismo. Então eu quero passar a bola para vocês, o que pensam, qual a experiência de vocês sobre isso, o que vocês enxergam dentro e fora da igreja. Existe de fato a possibilidade de grandeza e nobreza? O cara é grande e como ele é pequeno. Meu Deus, que coisa charmosa. Porque é isso. As pessoas dizem, Jesus é manso e humilde, mas ele só é manso e humilde porque tem o poder de te destruir. Então ele tem poder sob controle. Para mim isso é prosperidade. Prosperidade não é o carro que eu dirijo, a marca que eu ostento. É o poder sob controle. Esse é o charme. Jesus é Deus, controlado por humanidade. Então a gente é grande e a gente é nobre, porque olham para nós dizendo, rapaz, não ofendeu ninguém, não deu carteirada, não diminuiu. Chora, é compassivo, é servo, é identificado com o sofrimento. Meu Deus, coisa linda. E é raro hoje, porque quem cresce envaidece, quem cresce arrogante, beija minha mão, humilha pessoas, despreza funcionários. Mas Anderson, eu acho que no nosso meio, quando você cresce financeiramente, as pessoas já acham que você é diferente, já começa a te tratar diferente, você já muda o modo de me tratar, já quer me pôr na primeira fileira, já quer me colocar para entrar pelos fundos, já gera uma cultura e você começa, se você não está preparado para isso, você já começa a se mexer por dentro. Eu percebo por mim, porque eu fui lavador de peça de carro, morei em favela, passei fome, minha mãe morreu, tinha 18 anos, perdi por um câncer, filho único, pai envolvido com alcoolismo, prostituição. Eu fiquei sem falar com meu pai atirou em mim, ele deu tiros em mim. Meu Deus. Minha mãe tomou remédio porque ele pediu para eu não nascer. Então tudo isso, eu fiquei com a crise com meu pai num período desse, eu perdoei ele na ocasião, foi quando eu prosperei bastante, quebrei, perdi tudo, fiquei endividado, tive que sair escondido, e Deus me deu uma nova chance de prosperar de uma maneira leve e despretensiosa. Mas eu percebo quando eu chego nos lugares, porque nós temos hoje produtos que lideram no mercado americano, tem produtos que são vice-campeão de vendas no Brasil. E às vezes eu percebo, quando eu chego em alguns lugares, quando as pessoas ficam sabendo quem eu sou, aí o cara já me põe para frente, já me põe pelo fundo, já me põe por outro lugar, já me trata diferente. Eu estou na roda, me cumprimento apenas, não cumprimento as outras pessoas. Mas eu acho que isso é meio que cultura das pessoas também, e o cara não está preparado para aquilo. Eu prefiro sentar nos lugares mais ao fundo, falei com o Tarcísio esses dias, mais tranquilo, andar do jeito que você me viu aqui, né, com o meu Rolex, nesse formato assim, entendeu? Mas eu prefiro, mas existe uma cultura, até na própria igreja, de, né, tratar de você como uma forma de... Porque você tem dinheiro, existe isso, infelizmente. Isso teria que mudar também com as outras pessoas que te recebem, que recebe o cara que é rico, que é próspero, que merece toda a honra e todo respeito, o outro cidadão que talvez não tenha nem 1% daquilo que você tem. Mas eu acho que existe isso também nas pessoas, é meio que cultural esse negócio. Entendeu? A respeito dessa. E a pessoa começa a cair quando ela passa a aceitar essa honra? Começa a cair. Se você não estiver preparado para aquilo, com a mente forte, um coração humilde, um coração sábio, você vai e cai naquilo. Aí começa a ser arrogante, aí começa a querer entrar todas as vezes pela porta lateral, começa a querer sentar na frente. Tira aquele cara, deixa eu sentar ali. Eu já vi isso acontecer. Eu tenho um amigo pessoal que é o Carlos Massa, o Ratinho, que é um cara que pensa igual a mim. Um cara que hoje ele tem, o Grupo Massa fatura 1 bilhão. Eu falei isso aqui, não sei nem se eu podia falar, mas tudo bem, nós somos amigos. E ele pensa, ele vai na feira, come marmitex, ele não gosta desse tratamento, ele vai no meio do povo, mas tem artistas que não gostam disso, entendeu? Porque aquela fama, aquela coisa de estar nos canais, gera uma vaidade no cara. E eu acho que essa cultura é ruim, entendeu? Até da própria, nós estamos falando de igreja aqui, até da própria igreja, em tratar você ali como um ser diferenciado que veio de outro planeta. E acontece muito isso. E não era para acontecer. Será que é cultura brasileira?
Eu não sei te dizer, eu vou muito nos Estados Unidos, mas eu não sei. Lá parece que não é tanto, mas eu não sei. Eu estava semana passada em Portugal, aí o pastor que me levou, ele é barbeiro. E é barbeiro de muitos atletas, né? Principalmente nas equipes ali que vão, jogadores que vão para as equipes de Portugal, com ótimos salários e tal. E teve um que estourou na Europa. Aí foi cortar o cabelo lá. Aí um português estava, aí viu, aí daqui a pouco chegou para ele dizendo: é o fulano da equipe tal? Ah, vai lá, tira uma foto, fala com ele. Não quero incomodar. Não estou a incomodar, algo assim, né? Do tipo assim, e dá para ver, eu também analiso isso, uma profunda raiz de orfandade desde a nossa colonização. Nós somos socialmente vazios como brasileiros e a gente sempre precisa de uma figura redentiva, seja na religião, seja na política. Por exemplo, o brasileiro, ele não admira o verdadeiro político refinado e sofisticado que entende de política pública. Ele gosta do efeito populista. Então, ele gosta do efeito de massa, que dê uma noção de pertencimento, de comunidade. Então, ele não consegue muito ter um norte fundamental das coisas. Ele é bem, né? E foi interessante quando o pastor falou isso. Dizendo, olha, o cara era fã, o cara famoso na Europa inteira, e o cara, né, o europeu, do tipo assim, ó, não quero incomodar, aí não tem aquela questão de afobação, dizer, o cara é famoso, e o cara famoso também, ó, tranquilo. Ele falou bem assim é geral. Aí ele deu o exemplo do presidente de Portugal. Falou bem assim, passou na porta da minha barbearia. Presidente! Oi, posso tirar uma foto com o senhor? Claro. Aí não tem aquele efeito populista do tipo 500 pessoas, meu Deus, o presidente. Porque temos um anseio também social redentivo. E às vezes, principalmente a Europa, não estou dizendo que eles são superiores a nós, mas eu também estou dizendo que há uma base educacional muito mais eficiente na Europa do que na América do Sul. Então o europeu, como recebe a base educacional, são 2 a 4 idiomas na escola pública, de base. E não é verbo to be. É o menino formou o 2º grau, já sai dominando 4 línguas, 4 idiomas. Então a base educacional desses países evita muito esse efeito sul-americano de vazio e eu preciso, sabe, ser redimido. E você observa muito isso no próprio artista e atleta. Quando um jogador de futebol prospera, um funkeiro prospera, onde a gente vê que ele prosperou? A estética. Ele é todo espalhafatoso, todo colorido, todo brilhoso, todo cheio de ouro. Ou seja, ele prosperou, mas ele não prosperou de fato naquilo que é prosperidade no reino de Deus, que é a construção da identidade. Eu estou saciado. Deus é meu pai. Então eu tenho muito dinheiro aqui na conta, mas está sob controle. Melhor prosperidade eu não vou reagir à banalidade do dinheiro. Que há 30 dias eu penso, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Você não age pelo imediatismo, né? E Anderson, e essa coisa, eu já tive que me policiar muitas vezes, aqui a gente tem que falar a verdade mesmo, sempre, porque você vai criando algo dentro de você, seu eu começa a falar, não, eu tenho que sentar no primeiro lugar, eu não posso pegar fila, eu tenho que pegar uma VIP, se você não se policiar, isso você já se transforma. Um dia eu fui para uma ação social, aí a pessoa veio, aí estava toda preocupada porque era um marmitex, mas tinham como marmitex? Sim, por que não? Sentado na calçada, eu tenho essa foto inclusive, normal, porque já começa a te achar porque você tem dinheiro, você não ser superior, as pessoas já começam a te tratar, acho que é meio que cultural, como a gente estava falando aqui agora, esse negócio. Então se você não se policiar, você vira um cara soberbo, um cara arrogante, um cara intolerante, um cara que não quer esperar, não quer aguardar, não quer sentar lá atrás, quer ser privilegiado em todos os momentos. Eu creio muito nisso. Isso acontece muito no ambiente que eu vivo, no ambiente de igreja, né? Essa diferença, né? Você separar os lugares e organizar aquela coisa toda, né? Com todo respeito. Aí quando entra na igreja fica feio, porque a igreja é o lugar de resolver esses excessos, né? E não de nutri-los. Mas é também uma questão cultural, você vê. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu aprendi. Eita, ficou bom. Filipenses 4. Eu aprendi, não é inato. É um aprendizado. Ele falou, eu aprendi um segredo.
está contente no pouco. Olha só, boa, cara. Boa. É um aprendizado. E no muito, tá no texto e no também. pouco e no muito. Posso todas as coisas porque eu sei quem me fortalece no quarto fechado. Pronto. Eu sei quem me fortalece não nas estéticas, mas na ética da vida. Eu sei que me fortalece. Ele tem um aprendizado de vida. E isso é muito sério, Júnior. Isso é muito sério, a questão das estéticas. Ó, Moisés, quando deu uma subidinha no monte para buscar os mandamentos, o pessoal falou, quero um bezerro, ué. Eu preciso de alguém para tocar. Traga as suas bijuterias espirituais. Eu preciso de alguém para ver. Trouxeram as bijuterias espirituais, fizeram um bezerro de ouro. Derrete aqui, eu preciso tocar em alguém. E é um exercício da vida. Eu tenho falado muito, pastor Anderson Júnior, na questão seguinte, a gente precisa de 3 coisas. Digo eu, falo eu, não o senhor. Um hábito externo, um hábito interno e um hábito eterno. Eita, bexiga. Por quê? Olha só. Não, repete devagarzinho. Um hábito externo, interno e eterno. Por quê, cara? Aí você fala, tá doido, Tarcísio? Que Deus... Qual foi a instrução para Josué? Meu filho, vem cá. Medite na minha lei de dia e de noite. Isso é espiritual? Não é leitura, é hábito. É um hábito. Aquilo que você alimenta se torna mais forte. Se você não alimentar isso, certamente você vai cair. Então, meditar na lei é um hábito externo, cara. Eu tenho que querer, o anjo não vai ler por mim. Porque a palavra profética produz tudo, menos decisão. Ela produz ambiente, a gente cai no charamaná, tem tudo, mas a decisão é com a gente. Então ele fala, o hábito externo, vamos dizer, dando um exemplo de leitura, eu leio, mas a leitura da palavra vai gerar em mim princípios internos. E com isso eu vou habilitar o meu hábito externo, eterno. Interno, externo e eterno. Que é um aprendizado. Paulo está falando isso. Cara, o Paulo, quando chegava numa situação, é igual como você falou, Júnior, da igreja. Paulo chegava, o povo descobria que era ele, falou, não, fica tranquilo, irmão, deixa quieto. Aí o cara falava, mas nós não temos alimento, Paulo. Ele falou, te pedi alguma coisa? Que ele era bem claro ao ponto. Eu faço tendas durante o dia e à noite eu prego o evangelho. E quem paga o jantar sou eu. Cara, é um trabalho, porque a nossa alma é igual... Quem quer oração? O corpo não quer orar, cara. O corpo não quer levantar 4 da manhã, 4h50. Mas há um princípio para isso. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então, é um trabalho, é um trabalho. E aí eu acho que é cultural. Eu acho que é uma questão cultural. A síndrome de Caim, né? Vai de uma oferta a um homicídio. Aí o cara não tinha nada, depois o cara tem tudo. Dá aquela sensação, eu sou vencedor, você tem que... Não, sem o meu dinheiro aqui, isso aqui não anda. Sem a minha grana aqui, isso aqui não anda. Então, eu penso, é uma questão de consciência. Eu sou pastor. Eu tenho 20 e poucos anos pastoreando no mesmo lugar. Né? E hoje eu sou empreendedor, por um propósito. Por um propósito. Pequeno, tudo começa... Porque também tudo que é grande tem tumor na hipófise. Mas tudo começa pequeno. O cara é grandão demais, tumor na hipófise. Você tá morto. Mas tudo começa pequeno. Se tiver alguma coisa que não tem que colocar dinheiro e comece grande, você me chama, que eu quero Não, ser seu não sócio. existe. Arrasta pra cima. Não vai com essa não, irmão. Arrasta pra cima. Os 7 passos. Olha. É os robôs que trabalham. Não, os robôs que trabalham pra mim. Eu peguei. O cara falou assim, arrasta pra cima, arrumei 3 robôs. Os caras com a enxada, com uma caixinha na cabeça. 3 robôs que trabalham pra mim. É os únicos robôs que acreditam. Mas isso é porque o dinheiro compra o relógio, mas o tempo não. Você pode ter R$1 milhão para comprar a melhor cama do mundo, mas o sono, quem dá é Deus. Então, quando eu entendo que o que Deus me dá é muito mais relevante do que o dinheiro pode comprar, eu estou agradecido. Cara, eu tenho vida, irmão. Eu tenho vida, cara. Eu posso tomar um café, eu posso comer, cara. Né? Uma coisa é de problema e dificuldade. Eu até ouvi isso, achei interessante. Cara, dificuldade financeira, essa a gente vence. Agora, o problema é o tumor. O problema é quem não pode comer, não que tem, está no campo do hospital. Nós Esse temos é o problema. desafios no dia a dia, né? São desafios que nós temos. Pronto. Isso aí. Que é o que eu acredito, pastor Anderson. Como o Paulo falou, eu aprendi, cara. Tem que ser um aprendizado, e aprendizado não é fácil. Né? Você tem que ter disponibilidade para entender, cara, entender o meu lugar no espaço, entender que nós não somos nada, cara. Deus é acima de todas as coisas, não é um discurso, isso tem que ser prático. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, cara, porque Deus ele identifica o problema, mas ele foca na solução. A mulher chegou pro profeta e falou, profeta, meu marido morreu. Ele falou, pois não. E agora vão levar meus filhos. Ele não falou nada do cara, o cara está morto. Falou, o que você tem em casa? Vamos resolver. Ela falou, o que eu tenho em casa? Um pouquinho de azeite.
Ele falou, ok, vai na vizinhança buscar vasilhas. Porque eu preciso um pouco, não é do muito. Agora entra na tua casa, fecha a tua porta, e aquele azeite era milagroso, é lógico. Um azeite que do nada enche vasilhas. Pô. Falou, fica com a tua família. Porque tem momentos que você tem que ruminar os sonhos com quem faz parte daquele sonho. Porque não tem como, cara. Jesus, quando vai curar a filha de Jairo, o pessoal chega e corta o cara no meio do caminho, cara. Com a má notícia. Com a má notícia. Jesus foi tão educado e ficou, ó, Jairo, olha para mim. Você tem a decisão, tá? A decisão é sua. Vai com alvoroço? Eu estou dizendo que ela dorme. Ele falou, não, eu vou com o senhor. Quando a multidão veio vindo, onde é que vocês vão? Não, fiquei. Só vai comigo. Foi Tiago e João e o pai da menina. Só quem vive o milagre. Vocês vão ser tocados pelo resultado, mas vão perder a trajetória do caminho comigo. Então é uma decisão. A gente tem coisa que tem que falar, não, cara, não dá aqui. Se viu que está descendo, igual o Júnior, você falou. O Júnior é um big player do país. Ele não gosta de falar isso, mas é um cara simples, é um big player do país, cara. O produto do cara tomou o mundo, proporções mundiais. E é esse cara simples que a gente conhece. Que eu te falei. Cara, esse cara é cristocêntrico, cara. Ele ama Jesus. Ele falou, AP, pô, eu fico vendo aí, cara, põe 400 mil numa coisa dessa aí, cara. Ainda é em nome de Deus. Cara, com 400 mil a gente abria tanto poço artesiano. A gente colocava uns poços artesianos no Nordeste, nunca mais faltava água, velho. Sabe por quê, Anderson? Eu passei por todas essas tragédias aí que eu te falei, né? E Deus me deu uma nova oportunidade. Nós conhecemos um produto como? A minha esposa teve a minha filha, teve cólicas severas, e ela virou para mim assim e falou, o único remédio que resolveu foi esse. Por que você não vai e traz esse remédio? Ela me deu um comando, eu obedeci e fui. E deu certo. Nós conquistamos uma marca que hoje está em 22 países. Então, com o comando dela, e eu não tinha o dinheiro, eu não tinha expertise e não tinha estrutura. Na mesa de reunião com os americanos, eu disse para o cara me perguntou, você tem expertise, você tem estrutura? Eu falei, Senhor, eu não vou mentir, mas eu vou usar a fé. O Senhor disse, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dia que aquele monte sai, eu vou dizer que eu tenho, porque o Senhor vai tornar verdade quando eu chegar no Brasil. E assim Deus fez. Então, eu fui o cara que talvez não orou tanto, não fez propósito por isso, e Deus me deu. Ele me deu por um propósito. Isso não é meu, entendeu, Anderson? Ele me deu por um propósito. Eu sei que arcar com as estruturas, com aquilo que Deus tem para fazer aqui na Terra, para alcançar pessoas, custa muito caro. E eu sei que eu sou uma dessas pessoas que Deus levantou para isso. Não foi para mim ter uma BMW, uma Ferrari, um avião, ou andar de Rolex. Foi para abençoar as pessoas, para servir as pessoas, porque servir é melhor que ser servido. E eu entendo isso perfeitamente bem. Entendeu? Que coisa fantástica. Então, foi desse jeito que aconteceu na minha vida. Deus pegou um cara improvável. Eu estava num quarto de hotel em Goiânia e as coisas aconteceram mais ou menos assim. A patente é sua hoje. Hoje é nossa. Hoje é nossa. Domina o mercado. Hoje é nossa. Percebe? Eu tenho uma linha de reflexão do tipo assim. Quando você se rende a Deus, consciente ou não dessa rendição, até o que está dando errado é para poder dar certo. Então, tu percebe que assim como José, o teu problema é a tua futura solução? Sim. Tipo a cólica do teu bebê. E a minha esposa falou... Do tipo assim, ó, eu tava lendo José no voo chorando, quando José se revela aos irmãos dizendo, voltem para o meu pai, digam a ele que eu estou vivo e não que está escrito, não briguem no caminho, porque não foram vocês que me venderam. Deus me trouxe até aqui para eu salvar o país. Eu vou te contar mais. Eu vou te contar mais. Eu fui para os Estados Unidos na ocasião sem saber um A em inglês. A gente veio aprendendo depois na caminhada. Sentei com um cara, com um tradutor. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E Deus fez. E cheio de marra na mesa, assim, os caras. Meu Deus, esse cara aí. Porque uma coisa é, você tem que aprender. Você não pode sair contando suas dores para todo mundo. Você não vai poder nunca. Você pode estar arrebentado por dentro, mas para o mundo onde você vai sentar para conversar. Não pode, né, Júnior? De jeito nenhum. Suas dores, você e o seu Deus, ele que vai resolver. Você não vai resolver as minhas dores. Então não precisa expor para você. Então guardei para mim tudo aquilo que eu tinha de medo. Eu guardei e falei, vai dar certo. E eu abracei essa palavra da fé do tamanho de um grão de mostarda. A primeira coisa foi, eu tinha conhecido um cara há 3 anos antes em Goiânia para fazer um negócio, e todo mundo falou, cara, sai desse cara, é um picareta e tal. E a gente não fechou o negócio e o cara ficou meu amigo. Eu desembarquei, falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu falei pro cara que eu tinha tudo isso, usando a fé, entro no Flamboyant, encontro o cara no Copenhague, no café.
Aí, ô Júnior, tudo bem? Falei, Israel, eu tô com um pepino, cara. Eu fechei um contrato assim, um acordo assim, uma aquisição desse jeito, eu não tenho nada. Ele falou, tem um cara para você. O cara tá com essa fábrica falida, precisando produzir. Me conectou com o cara. O cara tava com o RJ da fábrica e tudo aconteceu ali. Nos associamos, transformou a empresa do cara, transformou a vida do cara. Esse cara faleceu de Covid até em 2021. Foi um pai que Deus me conectou com tudo aquilo que eu gerei lá, pela fé. Todas as coisas aconteceram. Uau, a expertise, o registro, a fábrica, tudo aquilo aconteceu. Porque eu pela fé falei aquilo, mas eu cheguei e fui trabalhar no Glória Brasil. a Deus. Glória a Cheguei e Deus. fui trabalhar. Eu falei, eu tenho que honrar. Deu a palavra E e a palavra tem que correspondeu a honrar. ela. E Deus vai me honrar, mas eu vou trabalhar, não vou ficar sentado. Tem muita gente em casa esperando as coisas caírem do céu, mas tem que trabalhar. Porque paciência não é Se você não põe esse passividade, projeto aqui para as pessoas enxergarem, não vai vir um recurso. Você vai ficar orando por aquilo, mas não gerou nada. Aí o recurso começa a vir. Quando você gera, vai criando algo, conversando, falando, o recurso começa a vir, começa a cair as coisas começam a acontecer. E foi assim com o nosso produto. E hoje são vários produtos. Hoje nós somos o segundo na pediatria do Brasil. Que legal. Na pediatria americana tem produto nosso que lidera. Mas aconteceu desse jeito. Leve despretensioso. Por um milagre. Foi Deus. Não teve um esforço divina, meu. Eu fiz o básico. Nós criamos a ONG, que é essa aqui, que é o Sempre Foi Deus. A nossa companhia, eu não vou dizer as iniciais, nada disso, mas significa Meu Rei Jesus. É o significado de tudo aquilo. Tem na placa. E tem o Sempre Foi Deus. Nos caminhões tem o Sempre Foi Deus. Meu Rei Jesus. No avião tem o Sempre Foi Deus. Está tudo lá porque sempre foi Deus. Mas foi por um propósito. Não foi para o meu bem-estar e da minha família. A gente vai usufruir dessas coisas porque... Mas é para servir as pessoas, é para servir o reino, é para alcançar pessoas. Nós temos várias frentes no Nordeste hoje, de famílias adotadas, de poço artesiano com base solar para atender a comunidade com água. Tem os eventos, tem os eventos também que a gente leva para o Nordeste. Eu tenho uma amiga, que é o Regis Danese, hoje que vai e não cobra nada para a gente. A gente tem dificuldade de levar um cantor gospel para o sertão, porque o cara não quer ir, o cara não responde, o cara pede uma grana. E eu tenho esse cara que é um padrinho, que está comigo desde o início. Vai, Júnior, é free, eu vou servir o reino, conhecer o projeto, conhecer o coração. E nós levamos médico, dentista, a van como essa que você em breve vai estar com ela pronta. Os medicamentos todos vai ultrassom, vai laboratório móvel de sangue. Então a comunidade é atendida. Nós estamos criando ferramentas agora para fazer aquilo que você quer fazer, dar pernas às pessoas, né? Hoje a gente leva um auxílio, mas o que nós queremos criar é fazer essa comunidade empreender. Com os galinheiros comunitários, com as hortas, para o cara criar os frango, ter os ovos, as galinhas e vender na feira. Nós estamos com esse projeto para startar ele. E vai startar em breve. Mas eu entendi que é um propósito, que não foi mérito meu. Até porque tem gente que ora muito mais que eu, faz propósito muito mais que eu e não alcançou 1%. Você acredita que aquilo que nós pastores em Efésios 4:11 chamamos de dons ou ofícios ao ministério, e ele estabeleceu ou deu dons a uns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, se aplica ao ambiente fora da igreja? Assim, pergunto por quê. Uma das análises que eu faço quando o assunto é empreendedorismo, que existe pessoas sem os dons teológicos do ensino e do pastoreio que exercem o mesmo impacto em outra eclesia. Então vamos dizer, uma empresa. Uma empresa, na minha leitura, é uma igreja. O CEO é um apóstolo ou um profeta, sempre em apontamento de destino, desbravar, visionar, empreender, investir, avaliar resultados, impactos, capacitar outros, pastores, obreiros, diáconos, né? Gerentes, subgerentes, vendedores, telefonistas, vendedores de rua e por aí vai. Mas o fim, na minha leitura, é sempre o mesmo. Por quê? Se todos fazem a obra de maneira integral, quem a sustenta? Se todos trabalham fora para sustentar, quem executa em tempo integral? Então, eu tenho tanto pesar como pastor, sabe? Porque se isso fosse claro, a gente revirava qualquer nação. Tipo assim, sabe aquele cara que está empreendendo? É dom ao ministério. Ele está fazendo igreja fora com a outra roupagem.
Além disso, ainda traz o plus do recurso financeiro para fazer funcionar a liturgia. Não é a lógica de Israel? Por que Deus disse que estava sendo roubado em Malaquias 3? Porque o roubo a Deus ali não era o roubo da liturgia. Além do culto, Israel tinha que cuidar dos órfãos, pobres, estrangeiros e viúvas. Então o assalto a Deus material é surreal porque Deus está em espírito. Como que Deus está reclamando de um roubo financeiro se ele não tem conta, estrutura, organização, nem CNPJ? É porque a lei era clara no aspecto social da religião. Deus quer exercer paternidade social e não tem estoque na casa do tesouro. Então vocês estão me roubando no outro. Vocês me roubam naquele garoto que eu queria cuidar e não tem, porque vocês, como Israel, a igreja, é minha parte visível. Eu estou invisível. E ele orou a mim. Eu quero responder. Mas eu só posso responder se eu usar minha parte material. Minha parte material são vocês. E qual é o terceiro problema? O estoque está vazio. Como que eu soluciono esse problema? Então, ninguém, às vezes, está entendendo. Quem está dentro não entende o poder de quem está fora, fazendo igreja de uma outra maneira. E quem está fora não entende o porquê tem tanta capilaridade e sucesso fora. Aí ninguém cuida de ninguém. Como Paulo disse, quem é rico espiritual enriquece o rico material. E o rico material enriquece o pobre espiritual. E não há deficiência. Então quem está dentro dá suporte para quem está fora. Quem está fora dá suporte para quem está dentro. E nessa o Islã está mais desenvolvido que o cristianismo. Porque ele trabalha com comunidade. Sai do país deles, vai para outro, lojinha, prospera, outra família, lojinha, mesquita, comunidade, daqui a pouco tomaram conta de um contexto. Por quê? Eles não estão chamando ninguém para mesquita. Eles estão fazendo cultura. E a gente está atrasado como igreja evangélica porque a gente não está entendendo esse mecanismo. Eu estou dentro como pastor integral. O irmão está fora. E é o mesmo ministério ali nos 5. A diferença é que um é litúrgico e o outro é público. Social, empreendedor, financeiro. Então imagina, se o atleta tem essa mentalidade, eu sou um apóstolo no futebol. Muda tudo. O político, eu sou um profeta na política. O empresário, eu sou um pastor aqui dentro. Porque é isso, gente. Imagina, o cara é apóstolo. Aí eu falo, os caras que caminham com a gente no empreendedorismo missional, eles mudam a cultura da empresa assim, ó. Teve um casal aqui de revenda de automóvel que mandou 90% dos funcionários embora, os viciados que não queriam mudar o padrão da mentira estabelecida no meio da revenda de carro. O sinistrado, o carro batido. Então, tipo assim, aprendemos de um outro jeito na cultura do reino de Deus e ninguém mente mais aqui. Nem para cliente, nem para mim, nem para Deus. Agora é outra maneira de fazer negócio. Bum! Estouraram, sabe? E eles têm um lema hoje, contratamos a partir do zero. Ah, eu não sei vender carro, faço brigadeiro. Que bom. Agora vai aprender certo como deve fazer. Aí muda o padrão das coisas, porque eu falei para eles, você é um apóstolo, a empresa é uma igreja, clientes, fornecedores e os funcionários são todas ovelhas em potencial. Sim. Credores, todo mundo pode ser impactado com a sua maneira de fazer negócio. Aí perguntam por quê. Caramba, por quê? Estou tentando resolver um problema na minha Ranger há 4 meses. Um cobrou 12 mil, o outro cobrou 12 mil. Aí veio o cara que está resolvendo o problema cobrando 5. O que diferencia um profissional do outro? Justamente Sim. essa mentalidade. Que contrata caráter e treinabilidade. Pronto. Contrata o caráter e treinabilidade do cidadão. O que vocês acham sobre isso? Tô equivocado demais de julgar que o dom empreendedor é um dom do ministério? A minha visão, colocar a minha visão, Júnior, eu acho que isso é uma grande verdade, pastor Anderson. Eu vivo isso. Olha só, porque há uma ociosidade pastoral também. E há geografias diferentes. Por exemplo, você está numa cidade gigante, é diferente o contexto de uma cidade interior. Completamente diferente. Culturalmente, tem todo um contexto diferente. Né? Por exemplo, meu caso de comunidade na pandemia, né? Eu fui empreender. Primeiro, para trazer dignidade na minha visão, que melhorou demais,
Eu estou ganhando muito mais almas do que do contexto interno e continuo sendo pastor. Olha aí. Continuo sendo pastor. Se você chegar lá nos meus colaboradores, eu não falei para ninguém, eu sou pastor. Não falei não. Pode ir lá que não falei não. Mas nossas reuniões são poderosas. São poderosas. A galera do banco, o pessoal da Procred, da nossa empresa, a galera entendeu o projeto e eu estou na igreja todo o tempo, pelo contrário. Em dezembro do ano passado foram 1.600 cestas básicas. Por exemplo, eu conheci o Júnior, mas foi através do empreendedorismo. Eu conheci ele não através foi como do pastor Não diretamente. foi como pastor. Talvez como pastor. Eu não conheceria. Jamais conheceria. Eu estou te falando, não entraria. Eu fui ministrar, fui palestrar em 2 eventos para um foi em BH, tinha até o Caio Carneiro, todo mundo lá. Cara, eu não fui como pastor. Eles falaram, não vou falar que o senhor é pastor, não, vou falar que o senhor é um empreendedor muito motivado. Eu falei, ok, tá tranquilo, deixa eu 007. Preguei. Me falei aqui numa palestra para marketing digital, só aquela molecada maluca. No final todo mundo chorando. Falei, agora é uma chance. Liga pro pai de vocês e pede perdão. Que a gente vai aprender com a formiga. Falei sobre a formiga. Formiga não tem ré, amigo. Formiga se cumprimenta. E se você põe um obstáculo, ela vem, passa e vai embora. Ela tem um propósito. Então, eu estou falando como... claro que tem dentro da comunidade gente que fala assim, ó, se o pastor está em casa, faz nada não, pastor, rapaz, está o dia todo aí. Se o cara está trabalhando, agora só pensa em dinheiro, hein? Agora só pensa em dinheiro. Cara, é uma coisa louca. Então, você tem que ter um propósito, né, um objetivo. Por exemplo, eu comecei usando o que tem para chegar onde Deus deseja, cara. No meio da pandemia, a gente começou uma live. Pronto, ó, dessa live... Quantos empreendedores? O Júnior é um mesmo para a Lusiânia. O Júnior foi quantos da Colic Calm? Foram 500 cestas? 500 cestas. 500. O outro deu 300, o outro deu 100. Juntamos 1.600 cestas básicas, atendemos 7.000 pessoas. De uma live. Olá, querido, você tá onde você... E se eu tivesse parado? Por isso que tem que estar em movimento. Quando Deus fala, quando a palavra do Senhor diz, né? O homem faz o quê? Planos. Mas a resposta certa? Do Senhor. Mas esse plano que ele fala não é de passividade, não. Não, cara. Quando esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, não é paciência de passividade, ficar... Não é não, cara. A paciência ela vai fazer com que você pegue as informações que você está recebendo, você vai desintoxicar as informações recebidas com a paciência. É lógico aí. O cara com a paciência, ele vai... Ok, amanhã a gente se fala. Você vai pegar as informações que você recebeu, você vai desintoxicá-las, porque as informações vão se tornar o quê? Decisões. E as decisões? Nossa vida. Então, a paciência, ela vai fazer com que você entenda alguns dos projetos que você não está entendendo. A gente não consegue entender. Quando está muito no frisson, você não consegue entender. Então, eu vejo que hoje, um homem de Deus tem como sim, até porque, pastor Anderson, para finalizar minhas palavras, sobre a referência que nós estamos tendo hoje da igreja, cara. Não está tendo, cara. As referências são terríveis. São homens que eles não descem mais da plataforma. Não descem, cara. Eles não sabem mais o que é, igual o senhor falou. Cara, metade, um tanque de gasolina ou um tanque de diesel é metade de salário mínimo. Eles não querem isso, não. Eles não querem saber qual que é a outra parte. Vem porque eu sou o escolhido de Deus. E é uma coisa sem... Porque quando a pessoa não sabe o preço, irmão, deixa eu te falar, quando o cara não sabe, o que acontece tanto essas coisas às vezes na política, porque o cara não sabe o valor, ele perde a noção de 1 milhão, 2 milhões. Não ralou para ter, ora. Se eu não sei o valor daquilo lá, irmão, eu vou tocar aquilo para frente. Por isso que eu acho que tem que ter uma consciência. Você moraliza. Por exemplo, teve lugares que eu entrei agora que os caras nunca me receberam. E agora eles falam, tá aqui o Tarcísio, é um pastor, cara, mas é um trabalhador como a gente, paga imposto, viu? Ele paga imposto igual a gente. Fala aí, pastor, fala para meus... O respeito é outro. Aí eu, tudo bem? Fala aí como é que você fala com seus colaboradores, fala aí como é que você motiva eles para mim. No final faz uma oração para nós. Deus pega. Pum! Aí o cara fala, pô, tu trabalha, pastorzão? Eu falei, trabalho. E na quinta-feira? Tô no altar, irmão. E a minha rotina é o seguinte, 4h50 todo dia, só se Deus matar. E se me matar, vai pegar lá 4h50, lá onde eu estou. Fechado, com porta fechada e ouvindo a direção de Deus. Tem que ouvir a Deus, cara. Porque não tem como. Deus é o dono da igreja, eu não escuto o dono da igreja. Então, eu acho que dá para sim, para ter dupla jornada. Paulo falou, eu decidi isso. E eu decidi isso, tem dupla jornada. Tem como? É claro que, se você tem um volume gigantesco, você é um pastor de igreja com milhares de pessoas, tem que pensar o tempo todo, gerir o tempo todo. Mesmo assim, dá para ser um empresário que a gente conheceu um, nós dois conhecemos um. Foi o Sebastião, que é mais ou menos como o Júnior. Uhum. Sebastião é um milionário brasileiro. Uhum. E o cara geria a igreja com muito amor, com muita leveza. Você lembra disso, não lembra, pastor? Uhum. Ele parava o carro dele, cara, entrava 4 mendigos dentro. Ele, você não está incomodado não, né, pastor? Eu falei, tô não. Ele falou, deixa eu te ensinar uma coisa, meu lindo.
como é que árvore, não estou sendo pejorativo, ele falou assim, mas como é que você cresce uma árvore? Eu falei, fala como é que você trabalha. Eu falei, cara, esterco, pastor. Essas pessoas aqui atrás são chamadas de esterco do mundo. Se eu as amo, eu vou frutificar. O benefício é meu em ajudá-lo. É isso. Eu falei, que é isso? O cara fala um negócio dele. O benefício é meu, cara. Deus multiplica. Eu dou semente ao quê? Semeia, cara. O cara come semente, ele não vai ter mais, não. Semente é para comer, não. Vai nascer pé de feijão na barriga. Não faz sentido. O cara nascer, vai ter que tirar. Semente é para jogar na terra. Semente na mão é a possibilidade de uma floresta. Semente lançada já é quase 100% de possibilidade. A probabilidade de nascer uma floresta. E assim, eu também acho que não é uma ciência exata o pastor bivocacionado. Acho que o nosso problema é teológico. Mesmo que você não vá, ensine o povo. Porque, por exemplo, nem adianta entender a bivocacionalidade do pastor. O que a gente precisa entender? Que o trabalho pode ser feito para a glória de Deus, que ele é espiritual. Sim, concordo. Mas qual é o problema sul-americano, brasileiro, eclesiástico e pastoral? A gente acha que trabalho é maldição. A gente acha que trabalha porque Adão e Eva pecaram. A gente não vê o trabalho como bênção. Quando, por exemplo, você pega Max Weber, um sociólogo que analisou a origem do capitalismo, no seu bom aspecto, não no selvagem, ele encontrou Calvino, encontrou Lutero, que fecundaram o que Paulo disse. Trabalhe para a glória de Deus e não para ser visto pelos homens. Acabou. E o que funciona na Europa? Hoje ela é relativista, hoje ela tem morrido filosoficamente. Mas o que há de bom na Europa é legado dos reformadores. Esse apreço pela educação vem de onde? Reforma protestante. Assim, os irmãos católicos não gostam dessa reflexão, mas ela está provada sociologicamente. Pega os países de primeiro mundo, todos têm base protestante. Sim. Pega os países subdesenvolvidos, mas que sejam parcialmente prósperos, catolicismo na base. Por quê? A pobreza ela tem origem espiritual e emocional por causa do espiritual. Adão e Eva pecaram e deram um problema incompreensível para aquele que não responde à fé. Se eu respondo à fé, eu vou entender que toda a origem. Meu filho é autista, eu sou TDAH porque Adão e Eva pecaram. Porque o testemunho de Gênesis 1 não há um problema em Gênesis 1. O último verso, e Deus viu que tudo aquilo que ele fez era muito bom. Acabou. Gênesis 2 começa a queda. Portanto, tudo que é disfuncional. Então Deus não disse, haja luz, haja TDAH. Haja luz, haja câncer. Haja luz, haja divórcio. Haja luz, haja pobreza. Não. Tudo que é disfuncional. Aceitemos ou não. Procede disso. E por causa desse pecado estrutural do casal, o aspecto emocional nos persegue. Eu gosto de afirmar que a pobreza é emocional. Não no seu estado de bem-estar ou mal-estar, mas por configuração comportamental, até neuroquímica. Então você vai ter o que você quer ter. É verdade. Jesus chegava e dizia, o que tu queres que eu te faça? E o cara era cego. Para Jesus não é óbvio o que você quer. Porque você pode ser cego e querer uma xícara de chocolate quente e continuar cego. Deus só trabalha com a gente a partir do que nós estamos interessados. Você quer? Quero. Ok, vamos. Eu vou te restituir. Porque a gente gosta do destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mas a gente esquece o sentido das palavras, que eu amo muito. Se o texto está dizendo que eu estou destituído da glória, eu só posso... Destituir um dos significados é perder o usufruto. Eu perdi o privilégio de ter a glória de Deus, ok? Eu só posso perder se eu tinha. É verdade. Eu tinha a glória. Estou impedido de usar. Aí o Senhor vem para mim e diz, o que você quer? Quero ser salvo. Amém, está feito. Sem obras, só por fé. Creia que você é todo pecador e eu sou todo salvador e você está salvo. Romanos 10, 9, né? É isso aí. Acabou. Está feito. Agora, você quer ser um marido melhor? Não depende se você é salvo, depende se você quer ser um marido melhor. Você quer ter caráter? Você quer ter uma sexualidade saudável? Você quer prosperar financeiramente? Não, salvação tá bom.
Beleza. Tá tudo certo. Então você é um filho de Deus salvo, mendigo existencial. Você vai chegar lá assombrado. Eu brinco assim, ó, todo baleado, rastejando, e Deus vai dizer: meu filho. Não foi bem isso. Você poderia ter chegado aqui de pé, andando, sabe? Meu Deus, quase não chega. Porque a gente não quer participar da nossa herança. A gente está reagindo ao mau uso da prosperidade, do triunfalismo e rejeitando a herança. Não, sou herdeiro de Deus em Cristo. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então há uma reconfiguração, uma restituição do que é meu. Então eu vejo pobreza na pobreza e pobreza na riqueza, sabe? Sim. Quem está aqui na miséria não quer se desenvolver para acessar o que lhe pertence, e quem de alguma maneira conseguiu a expertise empreendedora cresce, ainda é pequeno porque não é nobre, porque não tem alma próspera, só uma conta bancária gorda, sabe? Fiquei triste esses dias, veio a público o escândalo de uma atleta, engravidou a amante, a esposa veio a público dizer: não, tá tranquilo, ele já tem 5 filhos fora do casamento. Então assim, ó, a minha dor, pego esse exemplo para dizer o que para mim é prosperidade. Qual é a dor? É que prosperidade é você não ter uma PA para pagar. É o ideal. O resto é a não ciência exata da vida. Pô, infelizmente eu tive, cara, 2 casamentos. Não, ok, vem cá. Deixa eu já ajudar como pastor a gerir isso. Mas o problema na falta de referência é que a gente está nivelando por baixo e não mais por cima. Que dor existencial. Deus te criou para isso, para você ter uma esposa, 2 filhos com ela e 5 filhos cada um de uma esposa. É sofrimento que te priva da nobreza da herança. De sentar em paz e dizer: oh, que trabalho bem feito. Glória a Deus, tá? Tudo se realinhando. E a nossa pobreza, cara, existencial, comportamental, a gente não está conseguindo entender isso, acessar isso. Olha a severidade do texto dos talentos. Tem pobrezas que são merecidas. Eu me movimento. Olha, vocês viram aqui o nosso hub social. Sou totalmente social. Meus recursos, tiro dos meus filhos. Ano passado vendi o carro da minha esposa para botar aqui. Ok? Mas eu entendo. Eu não reajo mais de maneira paternalista. Paternidade não é paternalismo. Paternalismo não é paternidade. Paternidade é: eu vou te ajudar até te empurrar ao seu destino. Paternalismo é: eu ando no seu lugar. Está errado. Te ajudar e arrancar suas pernas? Paternalismo só o Lula faz. Eu não sou paternalista, sou paternal. Eu vou te ajudar até você andar com as suas próprias pernas. O texto da parábola dos talentos diz que existem riquezas merecidas e pobrezas merecidas. Está no texto. Quem recebeu 1 enterrou, quem recebeu 2 multiplicou, quem recebeu 5 multiplicou. Servo bom, servo mau, diz para o que enterrou 1. Mas ele não desperdiçou, e só enterrou. Não tá bom você devolver para Jesus o que Jesus te deu? Não, Jesus, como eu disse no início, queria o lucro. E Jesus foi severo com aquele homem, porque aquele homem não quis multiplicar. Ele não quis crescer. Não, tá bom, tô salvo. E ele não pegou aquilo que tinha e ele não reverberou o que ele precisava reverberar. Porque a gente acha, quando o assunto é prosperidade, que só o rico vai prestar conta. Não, a ideia profética que Deus coloca dentro de cada filho que nasceu de novo, na minha leitura, existem ideias proféticas dentro de nós. Você teve uma e já ativou ela. Todos nós temos uma. E a gente não vai prestar conta ao rico. Olha, ele está lascado com Jesus. Não, você está lascado. Por quê? Por quê que o cara que não viveu o seu destino profético e ativou a prosperidade do reino está lascado? Porque vocês suspeitam qual é o terreno mais caro de uma cidade? O terreno mais rico de uma cidade. Sabe qual é? Você sabe qual é? O terreno mais rico? Cemitério. Sonhos foram abortados. Empresas que não nasceram, casamentos que não fecundaram, igrejas que não saíram do papel, milhões, bilhões, trilhões enterrados. Livros, pregações. Pronto. Que morreu ali. Pronto. O que poderia curar um país foi enterrado porque as pessoas enterraram
um talento, dizendo: não, eu tenho tanto temor de Deus que eu não vou mexer com isso. E o Senhor queria que nós saíssemos dessa letargia, dessa pobreza. Aí também, pastor Anderson, igual eu penso assim, ó, eu sempre costumo dizer na igreja, na comunidade, você não tem, não é o que o seu dinheiro não pode comprar, você não tem o que você não acredita que possa ter. Pronto. Não é o que o dinheiro não possa ter, ele não acredita. E aí volta também uma questão cultural. É uma questão cultural, ela está introjetada, é uma coisa, essa mentalidade. Por exemplo, um cara falou para mim: pastor, tem que ter cuidado no ambiente universitário. Eu tranquei minha faculdade, e o cara falou: pastor, eu estava estudando, cuidado com a faculdade. Eu falei: é um ambiente pecaminoso, né? Eu falei: querido, deixa eu te falar, a corrupção não está no ambiente, está numa pessoa. Pronto. O computador não é errado é você acessar um site errado. Pronto. Né? Tudo se meus olhos forem bons, todo meu corpo é bom, cara. É fato. Se os meus olhos forem bons, todo meu corpo é bom. E, na verdade, nessa parábola dos talentos também, existe outra coisa aí que o cara, aquele que pegou só um, enterrou, e aí ele ainda tem, né? Porque onde o diabo mais entra nisso? Na ignorância. A maior arma que Satanás usa hoje é a ignorância. O meu povo perece não é porque não tem reteté, não. É porque não tem conhecimento. Pronto. O perecer é do não conhecer, porque informações me trazem segurança. É lógico, a informação bíblica me traz segurança do futuro. Eu estou com quem é dono do futuro. As informações bíblicas me geram segurança. Paulo disse isso em Romanos 2, acho que 12 ou 13, quando ele diz assim, ó: aqueles que só ouvem a palavra são injustos e nunca serão justos, mas aquele que pratica, esses sim serão justificados por ela. Só ouvir não vale a pena. E olha o que eu não concluí nesse texto das parábolas. Pobreza merecida e riqueza merecida. Pegue esse servo inútil, e a palavra no grego é lento. Quanto tempo você leva para responder? Anderson, eu demoro quanto tempo para responder? 1 mês? 1 ano? Anderson, eis-me aqui. Sabe? É uma exclamação que eu choro toda vez que eu leio. Josué, eis-me aqui. Eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. É isso que o Senhor quer. É o servo útil. Responde imediatamente. Sim, Senhor. Sou um tu dizimista, não tenho mais uma calculadora de 10%. Eu sou teu, tu é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. O que o Senhor deseja? Eis aqui o teu servo. Os recursos estão ao teu dispor. Eu estou aqui como instrumento eficaz do teu reino, da tua revelação aqui na terra. O que o Senhor quer que seja feito? Vai ser feito. Acabou. Pegue tudo até que ele não tem. Tira. E pesado. tira. Jogue fora onde há choro e ranger de dentes. E dê o que você tomar dele para o que tem 5 talentos e multiplicou. Então aquele que tem 5 é o cara que hoje a gente vai condenar. Olha, está enriquecendo. Mas às vezes é a riqueza merecida, porque ele é sócio de Deus no resultado. E tem aquele irmão dizendo: meu Deus, eu já tive essa experiência de ir ajudar alguém e o Espírito Santo dizer: ei, quer comprar briga comigo? Senhor, eu sou o causador do problema. Eu estou em guerra com ele. Se você ajudá-lo, você vai entrar em guerra comigo. Keila do céu. O Espírito Santo não deixou ajudar o irmão lá. Eles tinham mentido para o meu pastor. A gente casou na mesma época. O pastor me chamou. É isso mesmo? Vai casar? Vou. Pá. Como que está a santidade? Está em pecado? Não está em pecado? Fui claro com o pastor em tudo. Orou por mim. Amém. Marcou a data. Tamo aí. 15 anos de casamento. O casal tramou igual Ananias e Safira. Estavam transando e o marido falou: se o pastor perguntar se a gente transa, a gente diga que não. Imagina, você vai diante do homem de Deus mentir. Mentiram. Aí eu descobri isso. Aí por isso que o Espírito Santo falou: nenhuma verdade procede da mentira. A primeira mentira gera cascata de todas as outras. Então, não entre. Então, existe pobrezas merecidas. Não tem jeito. Porque é a pessoa e Deus, Júnior. Não é a pessoa e a cultura, não é a pessoa e a economia, não é a pessoa e falta de oportunidades. É assim, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem poderá ser por nós? Se Deus for o causador do nosso problema. Como é que fica? Por isso que eu falo para as pessoas: gente, olha, eu não reajo mais. As pessoas, hoje, como eu discerno se eu ajudo alguém? Testemunho interior. Espírito Santo me convence. Sabe? Ele abre, as coisas fluem, funcionam, porque o Espírito Santo está junto. Mas se, a necessidade é grave, a pessoa está aqui, sei lá,
sabe? Quase morrendo, mas o meu espírito, eu não consigo ver o sinal verde do Senhor dentro de mim. Eu falo, não vou. E minha esposa me ajuda muito nisso também, né? Não vai, é Deus. E é isso. Eu acho que, só para concluir o que eu comecei, a compaixão é a evolução da empatia. Deus trouxe a compaixão. A empatia é se colocar no lugar do outro. A compaixão é sentir o que o outro sente. Eita. Só que compaixão é compadecer-se, não sofrer a pena que aquele indivíduo possa estar passando. Opa. Porque se eu me colocar no lugar, o indivíduo nunca aprendeu. Porque, pastor Anderson, eu penso assim, Deus, ele levanta quem está caído, mas só fala com quem está posicionado. Eita. Porque para pensar, aí vai tudo para a mente, cara. Porque Paulo fala isso, Romanos 12:2, e não se conforme, cara. As armas das nossas milícias não são carnais, cara, mas são poderosas em Deus. Quebra o sofisma. Trazer à memória o que dá esperança, irmão. Abacuque, capítulo 1. Cadê Deus? A lei é frouxa. Me largou no meio desse povo. Ele falou, Abacuque, vai para a torre, rapaz. Se posiciona. Depois que foi para a torre, falou, primeiro outdoor. Eu vou escrever tão forte a promessa que agora você posicionou. Eu levanto quem está caído, mas eu só falo com quem está posicionado, irmão. Eu não posso te dar um recurso que vai te estragar. Eu sou pai. Se eu der açúcar demais para o meu menino, eu vou matar ele. Não tem como, mãe. Só que aí no capítulo 3, depois do posicionamento, da mentalidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, não estou nisso. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Um posicionamento vai gerar também novos resultados, porque todo mundo quer grandes colheitas. Os loucos se apaixonam pelo resultado. Paixão é a suspensão temporária do juízo. Mas os sábios amam o processo. Porque mudança, pastor Anderson, não é um acontecimento, não é processual. Cara, mudança é processual. É consciência processual. Não é ninguém, nossa, mudou por acidente. Onde é que você viu isso? Não é mudança por acidente, cara, eu estou errado nisso, eu não sou um bom gestor das minhas finanças. A minha mente está muito... Porque, por exemplo, o cara que escondeu o talento, ele começou com neuro, pode ver. Mas eu pensei que o povo vinha me matar. Você pensa, você está alucinado? Escuta uma coisa, irmão. Tem uma coisa de sonho e alucinação. Então, vou te explicar como é que eu sei que é um sonho ou alucinação. Porque fé não se explica, fé se aplica. Deixa eu te falar, o que é sonho e alucinação? Eu tenho um sonho, pastor. Me fale mais sobre. Tá. Sonhou ou sonhei? E o que você tem feito? Nada. Não é sonho, não. O irmão está alucinado. O irmão está comendo. O irmão comeu feijoada na noite anterior, comeu. Então, meu pai dizia, eu já tenho seu diagnóstico. Qual o diagnóstico, pastor? Barriga cheia. O irmão comeu com barriga cheia. Porque sonho é criar um caminho viável. Opa. É criar um caminho viável. Opa. Senão a alucinação a igreja está na alucinação. Opa. Deus fará. Aí Deus fala, mas tudo vocês põem na minha conta. Deixa eu te falar. É igual o cara. O cara, eu quero prosperar, pastor. O que você quer? Uma Ferrari. Ô cidadão, tu não tem dinheiro de pagar a luz. O que uma Ferrari ia mudar? Eu quero, pastor, um carro. Isso é real. Isso é real. Isso é real. O que você quer? Eu quero um carro. Ou o outro aluga um carro. O fingital, como diz o Wilton. É os fingital, não é os digital. É os fingital. O cara falou comigo, eu alugar um carro. Então eu falei, pra quê? Não, para eu falar aqui, ó. Concorda que baseado nisso, quando a gente clama a Deus por provisão, a gente não quer uma ideia, a gente quer uma doação? Sim. Percebe isso em nós pastores, principalmente? Ó Deus, muda a minha vida financeira. Você quer uma ideia? Você quer ser o criador do Uber? Ah, não, vai dar trabalho. Eu queria um cavaleiro branco, num cavalo branco, a sacola de dinheiro batendo na minha porta amanhã. Com meu nome, dizendo, com meu nome de ouro, dizendo, vem honra e beija meu anel, o Senhor dos Anéis. A gente não quer uma ideia, a gente quer uma doação. O que você ia falar? Você até abriu o celular aí. Não, eu estava só ouvindo aqui, foi ver uma mensagem. Eu concordo plenamente com o que o Tarcísio falou a respeito. Eu penso o seguinte, eu penso que não é sobre aquilo que você fala em nome dele, é sobre o quanto você obedece e pratica por amor a ele. É isso aí. Eu acho que é isso. Para a gente encerrar, bater o nosso horário já. Prosperidade é um dom da vida ou um dom de Deus? Um acidente? Esbarrei na prosperidade. Ou uma intencionalidade? Aquele que desejar prosperar e gerar a sua jornada e os seus hábitos para fundamentar seu caminho conseguirá prosperar, com ou sem Deus.
O que para vocês é esse caminho da prosperidade? Eu começo? Eu acredito. É um dom de Deus. Mas é uma parceria. Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala: tá aí dentro aí, meu amigo? Tá. Tirar a pedra vocês. A pedra você é rolo defunto, eu ressuscito. Existe uma parceria aqui. Eu faço a parte mais difícil, mas eu quero ver a sua. Eu acho que é um dom de Deus, sim. E o cara que tem as faculdades mentais, e aí tem que ser trabalhado as intenções, cara. Porque o problema até para orar, a nossa intenção tá errada, pastor Anderson. Se você fala assim, eu sonda meu coração, porque até para orar eu posso estar orando a Deus, buscando o quê? Que mesmo no oculto e no secreto, eu oro a Deus, mas para que aquilo seja para mim um benefício, um homem santo, um homem que eu estou buscando. Então eu uso tudo isso se a motivação não for certa, não prospera. Por exemplo, dinheiro... eu conheço. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu acho que a motivação tem que ser vigiada o tempo todo. Ela tem que ser Eu vigiada. creio que nem o tamanho da oferta. Com qual motivação você tá deu dando aquela ela. oferta. Não é? Grande ou pequena? É a motivação. Tem que ser checada a motivação. Eu olho muito essa coisa da motivação. É muito sério isso, cara. É muito sério. Todos podem sim prosperar. Todos não vão ser Porque big players, mas pode prosperar. Tem muita gente comprando lugares com ofertas, com presentes, com situações. Tem muita gente comprando lugares com isso. Então a motivação está totalmente equivocada e você não vai receber nada daquilo. Depois você vai ficar chateado, bravo com Deus e no máximo conseguiu um agrado ali, um lugarzinho um pouco especial por um tempo e depois você perdeu aquilo. Eu creio muito no poder da motivação. A motivação tem que estar sempre correta e tem que vigiar todo o tempo. Eu acordo pelas manhãs e eu falo: Jesus, o que eu tenho que fazer hoje pelas pessoas? Não todos os dias, que às vezes você levanta, sim. Mas na grande maioria do tempo eu pergunto: Jesus, o que eu tenho que fazer hoje? Mas eu quero fazer a coisa certa, com a motivação correta. Não é apenas para um vídeo, para uma foto, para uma postagem. É para servir de verdade as pessoas. Esse é o verdadeiro motivo, é servir por amor àquelas pessoas. Então eu creio muito nisso. E quanto à prosperidade, eu creio que é um dom de Deus para um propósito dele. Eu creio isso. Até o cara sem Deus que está prosperando, foi Deus que prosperou e ele será julgado se não glorificar a Deus e conectar Deus nisso. Eu tenho um amigo, talvez vocês conheçam, é o Luciano Hang, da Havan. Sim. Eu falo: Luciano, a maior ação social você faz. Deus te prosperou, porque ele tem uma história linda de vida, saiu, ele comprou uma fábrica que ele trabalhava com os pais, e depois disso criou a Havan, e começou uma empresa do nada que tem 35 anos. Tem uma história. Mas gera 32 mil empregos. Uau. Então, qual que é a maior ação social? Gerar dignidade. Isso. Às vezes não é nem o que eu vou lá servir uma cesta básica, mas o cara gera dignidade. Ele dá plano de saúde, plano dentário, dá um salário, dá transporte, alimentação para as pessoas. 32 mil empregos. Aí muita gente pergunta assim: por que às vezes não deu para mim que estou na igreja? Talvez você não tinha capacidade para receber essa grana e ia gerar aquele emprego. Por isso que você não recebeu. Porque você não estava preparado para receber. E ele estava preparado mesmo fora e recebeu e está cumprindo um propósito. Porque às vezes, assim, vamos lá, você falando isso até organiza mais o nosso pensamento. Não é nem se o Luciano vai glorificar intencionalmente a Deus, dizendo: olha, foi Deus, sou um homem de Deus. É sobre essas 32 mil pessoas. Sim. E essas é sobre o servo abençoado e não, sabe, o rei, o líder, o cabeça, sabe? Aí tem tantas empresas polêmicas, vou falar aqui, JBS, 150 mil empregos geram. Eu estava com o presidente da Amazon, que é o Pacu, Paulo Cunha, que é muito meu amigo, crente, pastor, por sinal, presidente da Amazon no Brasil. Ele falou: Júnior, a gente gera milhões de empregos no Brasil e no mundo inteiro. E nós temos células aqui. Células. Que a gente entra, conecta no Zoom, todos os presidentes da Amazon participam da célula. São mais de 150 presidentes do mundo inteiro. Que no Zoom, todas as terças-feiras. O presidente é pastor. Orando. Pastor, o Paulo puxa essa questão mundial da célula do Zoom, que está orando pelo pessoal. E o cara gera milhões de empregos. Não sei falar o número exato, ele me falou, eu esqueci, mas são milhões e milhões de empregos que abençoam pessoas no mundo inteiro. Então, creio que Deus dá isso com propósito para abençoar pessoas. Mesmo que o cara ainda não o conheça. Glória a Deus. Mas tem alguém ali que o conhece e ora por isso e ora até por você. Glória a Deus. Eu creio muito nisso. Que fantástico. Pessoal, dia 4 de setembro a gente vai estar junto de novo num evento que a gente vai fazer sobre prosperidade e simplicidade, dando continuidade a isso aqui que a gente está fazendo. Obrigado, meus irmãos, por essa pequena participação, mas eu creio numa inauguração de um novo tempo. Amém. Eu vejo assim,
Hoje eu estou liderando 34 projetos sociais. Parece que cada problema que a vida me deu, quando eu me curo, vira empatia que vira compaixão pelo outro. Agora quando eu me curo de um problema que a vida me dá, eu tenho a identificação com quem está passando, a unção, a compaixão e a autoridade para tirar pessoas do problema que eu tive ontem. Eu acho que a prosperidade bíblica ela tem esse caminho, né, de identificação. Sofrendo ou não, a gente vai linkar a pessoas. A gente falou muito de autismo. Na gravidez, o Espírito Santo falou para mim e para minha esposa que o João era o meu filho mais profundo no reino. Aí o menino é autista severo, nível 3, não fala, está na fralda aos 12. Um pastor consertou minha expectativa. Disse, tem quantos autistas no DF? Não sei. Tem quantas famílias autistas no DF? Não sei também. Quantos pais abandonaram seus filhos autistas no DF? Não sei. Deus não quer falar contigo de cura até você ter esses números. Uau. Pastor, eu não entendi. Anderson, não existe cura. A cura é a comunidade. Teu problema é a solução de alguém. Hoje, nós estaríamos quebrantados comendo uma marmita se eu não tivesse a dor em casa do problema que eu quero resolver na casa do outro? Será se eu não fosse pai de autista, eu estaria interessado em amar alguém? Então, hoje o nosso problema talvez será a solução, não só da nossa vida amanhã, mas da vida de alguém, né? Porque a gente vai ter a identificação, a compaixão, a unção e a autoridade. Eu sei. Sai daí. Vem cá. Eu tenho a solução para esse problema. Então, obrigado. E eu quero, sabe, ver não só a igreja melhor, mas a minha nação melhor. E reconheço que a gente está numa crise estrutural de liderança. E discutir, debater com vocês esse assunto, se isso for escalonado, a gente pode, meu Deus, fazer, sabe, tantas coisas, gerar tanta nobreza naqueles que têm sucesso, mas se não encontrarem um propósito, continuam pobres, porque estão sem o entendimento divino da prosperidade. Por que eu tenho tudo isso? Porque, vamos lá, agora eu encerro. O problema do pobre se resolve com dinheiro. E o problema do rico que tem dinheiro se resolve como? A gente só consegue responder quando a gente descobrir o verdadeiro propósito da vida. Porque tem gente sentado em bilhões. Tem. Sozinhos, solitários, deprimidos e, sabe? No 5º casamento. Fato. Sem saber ter paz, sabe? Sem considerar a família o refúgio pelo qual eles voltam 6 da tarde. Caramba, tô voltando pro meu castelo forte. Mas obrigado mesmo. E peço que orem e, sei lá, apoie esse jovem pastor tatuado a espalhar essa boa notícia que é possível, sabe? Essas loucuras são possíveis de serem vividas. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, Anderson. Muito bom estar contigo. Deus te abençoe. Amém. Obrigado demais. Muito o homem do sorriso contagiante. Eu amo esse cara. Aleluia. Pessoal, obrigado por estarem com a gente aqui nesse episódio que foi tão significativo para mim, um dos melhores temas para mim que a gente já debateu aqui, e que seja o primeiro de muitos, tá bom? A gente se vê no nosso próximo episódio com um tema tão importante quanto, e que Deus continue abençoando a tua vida, ministério e família, em nome de Jesus.